é que eu vou fazer? Eu tenho essa água aqui, que ela está com hipoclorito de sódio, e eu tenho essa água aqui filtrada. O que é que eu vou fazer? Eu vou mergulhar essa flor aqui, ó. Tá vendo? Então, todo cisquinho que ela tiver aqui, ela vai sair na água. Sibeli, você não lava em água corrente? Às vezes, eu lavo. Depende muito da flor. Porque, assim, dependendo do jato da água, ela pode machucar. Então, eu prefiro fazer aqui, ó. Eu deixo aqui, tá vendo? E aqui eu vou dar uma limpeza superficial. Porque aqui a gente não vai comer a flor, né? Lembrando que se comer essa flor aqui, o cliente, o seu cliente, ele não vai passar mal, mas é bom que não coma, tá bom? E aí eu venho com ela aqui e faço assim. Aí, vou pegar as outras do mesmo jeito. Se você for trabalhar, por exemplo, com suculentas, aí você precisa fazer uma limpeza de arrasto. Como é essa limpeza de arrasto? Você vai colocar, você vai tirar ela da terra, você vai colocar embaixo da torneira e você vai passando o dedo assim nela, sabe? Por quê? Para você tirar a terra dela toda. E o interessante de você trabalhar com o cacto ou com a suculenta é porque depois você pode pedir ao cliente para plantar. Eu tenho clientes que têm as suculentas que foram no bolo, eles plantaram e tá até hoje na casa deles. Aí eu venho aqui também, tá? Lembra uma outra coisa, não coloca a flor molhada em cima do bolo, tá bom? Essa flor, ela precisa secar. Então, você precisa fazer isso com uma certa antecedência. Aqui você pega um paninho seco, ou então um guardanapo. Deixa eu pegar só o guardanapo aqui, só um pouquinho, tá bom? Aí eu vou pegar esse guardanapo aqui, que aí pode ser um papel toalha. Deixa eu só ver se meu microfone tá ligado. Tá ligado. E aí eu vou deixar ela secar aqui. Eu vou tirar o excesso de água e vou colocar aqui. Não sei se vocês, acho que vocês não conseguem ver, mas eu coloquei aqui em cima, ó. Tá vendo? Em cima da bancada, ou em cima da pia. E aí eu faço com todas as flores. Se você começa a perceber que a sua vasilha aqui, ela está cheia de cisco, de sujeirinha, aí você faz o quê? Você troca a água. Mas lembra, gente, de outra coisa. É importante fazer isso, tá? Por quê? Porque pode ser que tenha um bichinho dentro da flor. A gente não consegue ver lá no fundo, né? Aí passa aqui na água limpa, né? Para tirar o excesso do hipoclorito do sódio, hipoclorito de sódio, e deixa ela aqui tirar o excesso. E aí nós fazemos em todas as flores. Essas folhas aqui, eu também uso. Eu uso de forma separada, eu vou mostrar para vocês. Porque assim, a flor, se você colocar só a flor no bolo, eu acho que fica um pouco estranho. Eu acho que precisa, assim, de um verde. Eu gosto muito de usar eucalipto. Eu não tenho eucalipto hoje, mas eu gosto muito de usar. Eu lavo ele é mais resistente, eu deixo ele ali de molho. Tenha cuidado com o eucalipto também, tá? O cliente, ele não pode comer o eucalipto, tá bom? Ó, aí eu coloco aqui e da mesma forma. A gente sempre faz com um pouquinho de antecedência para dar tempo de secar. Você vai aqui e aqui você pode desmembrar também. Eu não desmembrei, mas aí você pega uma tesourinha própria de cozinha e limpa. Ó, vai, passa. Sibeli, se eu deixar aqui um pouquinho, pode ser? Pode. No caso dessa aqui, uns 5 minutinhos não tem problema não, tá? Lembra sempre de comprar suas flores em lugares confiáveis. Se você tiver acesso a flores orgânicas, melhor para você, mas eu vou te dizer que eu trabalho com flores naturais em bolo e é muito difícil encontrar flores orgânicas, e sem contar que elas são muito caras e vai onerar no custo do nosso bolo, tá? Mas é super tranquilo, tenha cuidado com flores que são tipo a violetinha é problemática, copo de leite, então fica de olho nessas flores que elas... eu faço, ó, toda vez que eu vou na feira, eu pergunto assim, faz mal para algum gato, algum cachorro? Se o florista disser que faz mal, eu não compro, porque se faz mal para animal, faz mal para a gente também, tá? Então fica sempre de olho. Não se prende a só as astromélias, existem várias flores, mas você sempre fica prestando atenção, conversa com quem entende, com seu florista. Quando você vê uma flor muito diferente, tenha cuidado,
para você não arriscar a saúde do seu cliente, tá bom? Eu sempre que eu faço um bolo, eu penso o seguinte: eu estou fazendo o bolo para um idoso que ele não pode correr nenhum risco, né? Porque assim, se a gente come alguma coisa que a gente possa passar mal, a gente vai, tem ali na faixa dos seus 40, dos seus 50, dos seus 30 anos, o máximo que vai acontecer é ter uma dor de barriga, mas é um idoso. Então eu sempre penso assim: eu estou fazendo um bolo para um idoso, ele tem 80 anos, então eu tenho que ter o máximo de cuidado com a saúde dele, da segurança do alimento. Pronto, eu já fiz essa primeira parte aqui. Enquanto elas secam, eu vou responder algumas perguntas aqui. Pego aqui, jogo fora. E aí eu vou responder aqui algumas perguntas a respeito de flores. Vamos lá. Quais são as flores mais indicadas para aplicar no bolo? Como eu já falei, flores atóxicas, como astromélias, mini rosas, lisianthus, cravinha, amo cravinha, orquídeas, Anastácia. Eu nunca usei Anastácia, mas eu tenho muita vontade de usar Anastácia. Girassol. Nossa, eu tenho um bolo no feed do Instagram, que é, aliás, 2 bolos. Eles são lindos. É uma personalidade assim incrível quem escolhe girassol. Eu acho o máximo, vocês podem ver aí no meu Instagram. Flores secas, lembrando que as flores secas, por exemplo, se eu tenho uma flor que ela é tóxica, não é porque ela secou que ela deixou de ser, tá, gente? Então, preste atenção em relação a isso. Flores secas, sempre vivas, e as flores comestíveis. Existem algumas flores que vendem no supermercado, na parte de hortifruti, que elas são comestíveis. Assim como as mini rosas, elas também são comestíveis. Mas aí você pode colocar também alecrim, você pode colocar manjericão, dependendo muito do bolo. Você pode colocar hortelã. Eu adoro fazer bolo de chocolate com morangos, e aí eu sempre coloco um hortelãzinho ali para decorar, ou um alecrim. Não se preocupa, tá? A questão do manjericão, ele é um pouquinho mais forte, então aí tem que ser um cliente com muita personalidade, que ele não vai estranhar, mas eu posso te dizer que manjericão com chocolate é uma combinação, assim, incrível. Eu recomendo. Deixa eu ver uma outra pergunta. Posso usar qualquer tipo de flor? Qual o processo de armazenagem até a hora de colocar no bolo? Essa pergunta é muito legal. Qual tipo de flor? Eu já falei para vocês, né? Que são todas as flores atóxicas. Você pode usar flores naturais, flores secas, flores sempre vivas, que tem uma diferença de flores secas para aquelas sempre vivas, tá? As sempre vivas normalmente vêm da Bahia ou de Minas. Você pode usar. Há quem use flores artificiais. Eu, pessoalmente, não uso, nunca usei. E pelo menos nos próximos anos eu não vou usar, eu acho. Porque eu amo o natural das flores, né? Porque as flores, elas trazem presença, elas trazem frescor, elas trazem leveza a qualquer ambiente. Imagina um bolo e flores, né? Então é um pacote completo. Qual o processo de armazenagem até a hora de colocar no bolo? Então, eu faço o seguinte: eu compro as flores, normalmente eu compro ou no dia anterior ou no mesmo dia das flores. Quando chego em casa, eu tiro o talo dela, eu corto aqui na diagonal, tá vendo? Ó, eu faço assim e eu coloco dentro da água gelada. Se for demorar 2 dias aqui em casa, todos os dias de manhã eu corto aqui, porque vai ficar numa posição que ela vai conseguir se alimentar de água, tá bom? Então eu sempre faço isso. Se for no verão muito, 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 muito quente, eu coloco na geladeira, na parte de hortifruti, tá? Lembrando que tem que ter muito cuidado com a temperatura da geladeira, senão ela pode queimar a flor. Antigamente eu tinha uma adega que eu colocava dentro da adega e dava tudo certo. Mas é assim que a gente armazena. Depois de armazenar, precisamos higienizar, que foi o passo lá atrás que nós fizemos. Não esquece, você precisa higienizar suas flores, tá? Sempre, 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 sempre. Outra pergunta: se a flor for venenosa, tem risco? Tem risco, você pode contaminar o seu alimento. Dependendo da flor, as pessoas podem passar mal, as pessoas podem ter uma diarreia. Então, tenha muito cuidado, não use flores que são tóxicas, tá? Deixa eu responder as outras perguntas. Eu vou pegar aqui o nosso bolo.
Esse aqui é um bolo maravilhoso, que a gente chama de tall cake, ou bolo de altura dupla. Eu vou medir esse bolo hoje, para a gente ver quantos centímetros ele está. Ele está aqui. Vou usar essa fitinha aqui, vamos lá. Esse bolo, ele está com 22 centímetros de altura. É um bolo elegantésimo, lindo, maravilhoso. Eu fiz ele com um buttercream de merengue suíço. Eu tingi ele de preto. Para isso, eu usei corante hidrossolúvel preto, corante hidrossolúvel em gel e também coloquei um pouquinho de cacau black, tá? Ele está, assim, maravilhoso. Ele tem, provavelmente, 8 camadas de bolo. E aí, ele tem 7 camadas de recheio. Ele é divino. Se você quer ver ele partido, escreve aqui pra mim, tá? Se eu não partir hoje, eu parto de uma outra vez e você vai ver como ele é incrível por dentro. Ele é um bolo que já tá, inclusive, estruturado. Essa parte aqui, vocês podem ver que ele tá sujinho. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente como é que a gente vai limpar. Aqui eu tenho o meu bolo, tá? O que é que eu pretendo aqui? Eu pretendo fazer ele aqui uma espécie de... Peraí, só um pouquinho. Acho que o pezinho disso aqui tem alguma coisa embaixo, porque o bolo tá meio torto. Ah, tá. Olha o que era. Então, o que é que eu pretendo aqui? Eu quero fazer um arranjo aqui em cima, porque quando você for colocar flores natural no seu bolo, você precisa fazer um projeto. Você não pode simplesmente chegar aqui num bolo desse tamanho e colocar um negocinho pequenininho aqui. Vai ficar feio. Eu não tenho nem vergonha de dizer. Se você botar pouca flor aqui, eu vejo colegas minhas no Instagram fazendo isso e o bolo fica feio. Porque assim, se você quer colocar pouca flor, você coloca aqui do lado ou você bota aqui desse outro lado. Mas assim, se você tem uma cúpula desse tamanho, você bota um pouquinho de flor aqui, ele fica estranho. Então, se você quer colocar no meio, você tem que encher de flor, para ele ficar parecendo um buquê, tá? Eu já fiz um tall cake que ele foi de fora a fora de mini rosas, tá? Você pode colocar aqui embaixo, você pode colocar na lateral, você pode colocar aqui um pouquinho e ele caindo, tá? Mas assim, nunca coloca um pouquinho de nada. Fica estranho. Então, vamos lá. Eu vou ensinar uma outra técnica que eu ainda não ensinei, tá? Só um pouquinho. Eu tenho aqui o meu buttercream. Ele tava aqui gelando rapidinho. Ele é na mesma cor, tá? O que é que eu vou fazer? Eu não quero ter trabalho de enrolar caule por caule. Eu não quero fazer isso, tá? Eu quero ser prática. Eu quero ser prática. E o cliente, ele também me disse, Sibeli, eu não quero nada introduzido no bolo. Aí você fala, caramba, o que é que eu vou fazer? Eu vou te mostrar. Você vai pegar um pratinho, tá? Esse pratinho aqui, ele é do mesmo diâmetro do bolo, mas mesmo assim, eu vou cortar um pouquinho. Eu vou cortar ele um pouquinho. Eu vou deixar ele um pouco menor. E aí, vocês vão ver o que eu vou fazer. Talvez você nunca tenha visto isso, mas você vai ver aqui comigo. Eu não sou boa em cortes, aí eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui em cima do meu bolo. Ó, ele já tem um tempinho aqui, ele tá meio úmido, né? Então, ele cola. Então, eu coloquei ele aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, essa dica é dica de ouro, fica aí. Eu vou pegar o meu buttercream, eu sei que esse buttercream tá um pouco, ele tá pouco. E aí, eu vou colocar aqui em cima. Ó. Eu vou colocar em cima do pratinho. Tá vendo? Colocar todo, eu espero que dê. Se não der, eu vou realmente me chatear, porque eu fiz os cálculos certinho aqui. Esse buttercream tá com um cheiro, assim, incrível. Não sei se vocês conhecem o cacau black, ele é bem aromatizado. Nossa, dá vontade de você pegar essa espátula e colocar na boca. Aí, eu vou cobrir o pratinho, porque não pode de jeito nenhum aparecer o pratinho. Lembra, gente, quando a gente vai para um casamento que tem um arranjo nas flores, ou que tem arranjo nas mesas, não é tudo cobertinho? E aí, quanto mais alto você faz o seu montinho de buttercream aqui, mais alto vai ficar o seu arranjo. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quem já pode imaginar?
Exatamente. Eu vou colocar as minhas flores aqui em cima. Então, o bolo não vai ter contato nenhum com as flores. E quando a minha cliente quiser, eu preciso falar isso com ela, né? A gente precisa alinhar a conversa. Ela vai pegar aqui uma faca, vai botar por cima ou por baixo do pratinho de isopor e vai tirar antes de cortar o bolo. Então, assim, essa ideia é incrível. Aí eu vou pegar aqui, as minhas flores, elas estão úmidas ainda, elas não podem estar úmidas, tá? Mas esse bolo aqui é para casa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou introduzir aqui, tá? Eu vou introduzir todas as flores, eu não vou cobrir nada, porque não está dentro do bolo, ó. Tá vendo? E aí, agora é a sua criatividade. Eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um arranjo floral. Eu vou colocar ele todo aqui. Eu vou arrodear minha cúpulazinha aqui. Deixa eu limpar minha mão. Existe alguma flor específica que não pode usar de forma nenhuma? Existe. Qualquer flor que seja tóxica, não pode usar de forma nenhuma, tá? Tem gente que fica com medo, né? Mas hoje, eu acho que a minha principal dica com vocês é o uso desse pratinho. E também, gente, é a questão de colocar só um pouquinho de nada de flores. Trabalhar com flores, quem trabalha com flores sabe, as flores são delicadas e você precisa cobrar à parte essas flores. Quando eu vou pegar essas aqui, tá? Lembrando que esse bolo não vai ter contato com a flor e também é para casa. Quando você for começar a trabalhar com flores naturais, você precisa cobrar à parte. Não cometa o mesmo erro que eu cometia lá atrás. Eu cobrava o custo do bolo de uma forma só, com qualquer tipo de flor. Aí, às vezes, o que é que eu fazia? Eu comprava a flor mais barato que tinha no supermercado ou na feira para economizar. E, às vezes, o cliente nem ficava satisfeito. Então, hoje eu cobro à parte, porque eu fico muito mais livre. Eu posso comprar 2, 3 buquês. Um buquê, 2, 3, e aí eu encho de flor e o cliente fica super feliz. Porque o cliente, ele tá ali com as flores e com o bolo, ó. E aí você vai colocando. Não esquece que essa flor tá sem contato com o bolo, tá? Aí daqui a pouco a gente vai alternar. Ó, aqui agora eu tô colocando aqui. Depois eu vou colocar umas roxinhas aqui. Porque esse bolo, ele é bem impactante, essa cor. Aqui eu comprei 2 saquinhos de astromélias. Porque quando você não faz assim, claro que às vezes você não consegue colocar esse pratinho. Aí você tem que enrolar um por uma. Mas imagina, se eu tivesse aqui, eu ia estar enrolando uma por uma aqui. Flor por flor. Eu só ia sair daqui amanhã. Pronto, agora eu vou intercalar com essas aqui. Eu vou responder outra pergunta. A ornamentação floral é tendência ou é algo atemporal? A ornamentação floral é tendência ou é algo passageiro? Ela é uma tendência e ela não é passageira. Ela vai ficar por muito tempo. Usamos muito tempo flores de açúcar. Com o tempo, essas flores começaram a vir para o bolo de forma natural, principalmente nos naked cake, né? Quando a gente trabalha com, por exemplo, com a pasta americana, a gente normalmente não consegue colocar flores naturais, porque a gente não tem esse creme aqui, é mais rígido, mas veio para ficar. Não é modismo, não. Veio para ficar mesmo. Casamentos grandes, casamentos rústicos, casamentos na praia, casamento em clubes, todo mundo usa flores naturais.
Claro que a gente tem que pensar muito na durabilidade da flor, né? Quando a gente vai fazer um evento maior. As noivas amam flores mais sofisticadas, mas eu já vi bolos de casamento com suculentas, que fica incrível. Eu acho que eu já respondi mais de 5 perguntas, mas aí enquanto eu vou colocando, eu vou respondendo. Aqui tem uma pergunta que diz assim: qual é a flor preferida da confeiteira? A seca, as secas ou as frescas, né? Olha, eu vou ser muito sincera, eu sou apaixonada por flor seca. Mas eu acho que a flor seca, ela não dá essa leveza, né? Ela não me dá esse frescor, esse lado romântico. Então, assim, depende muito do projeto, muito. Eu fiz um bolo para uma amiga minha, que eu coloquei flores. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei flores secas. Mas o bolo ficou a cara dela, porque ela tem uma personalidade assim, sabe? Ela gosta de suculenta, ela gosta de flores secas, ela é mais alternativa. Mas eu não acho um bolo de flor seca romântico tradicional. Eu acho que bolo de flor seca é um romântico mais moderno, sabe? Mais contemporâneo. Alguém perguntou aqui, pode comer rosas desde que sejam orgânicas e higienizadas, tá bom? Ó como está ficando o nosso bolo maravilhoso. Quais as flores duram mais na decoração dos bolos? Olha, as mais resistentes são as suculentas, o cravo, as astromélias, elas são bem resistentes, as orquídeas, o girassol e as flores secas, tá? As flores secas você pode botar de um dia para o outro, decorar seu bolo, deixa na geladeira, que ela vai se manter ali tranquilamente. Mas, por exemplo, o lisianthus mesmo, ele queima rápido, sabe? Mas orquídea, nossa, orquídea aqui, quando tá na época da orquídea que eu uso, dura demais. Olha, gente, como tá ficando lindo. E aí você vai colocando, tá vendo? E aí, cada vez que você vai colocando, vai ficando mais bonito. Imagina ficar só um pouquinho de flor. Não dá, fica estranho. E aí você vai olhando. Se você não gostar, você tira. Ainda aqui, depois ainda vou colocar o verde. Ó. Eu não vou conseguir tirar foto desse bolo. Depois eu tiro, eu posto lá no Instagram para vocês. Para ver o resultado da nossa conversa, do nosso bate-papo. Como as flores são bem delicadas, o que eu posso usar para conservar no bolo? Olha, as flores, apesar delas serem delicadas, elas são resistentes, né? Delicadeza com resistência tem diferença. Agora sim, por exemplo, você vai fazer um bolo de casamento e vai ficar ali 12 horas. Existem umas pipetazinhas que você introduz a pipeta no bolo, coloca um algodãozinho com água e coloca a flor dentro. Eu nunca fiz, sabe? As minhas flores, elas duram bastante. Porque o que acontece? Se você sempre compra as flores frescas, novinhas, elas demoram de perder. Não esquece que o creme, de qualquer forma, possui água, tá úmido, né? Aqui dentro. Então, apesar de elas serem delicadas, elas são super resistentes. Eu já deixei um bolo uma semana dentro da geladeira com astromélias e orquídea e deu tudo certo. Já deixei bolo aqui fora 6 horas, 7 horas e não aconteceu nada, tá? Mas os cactos, as suculentas, elas são bem resistentes. Dá uma olhadinha aqui para ver se não tá torto. Se tiver torto, tira, não tem problema. Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, tá vendo? E aí você vai acrescentando. Eu ainda tenho flores aqui. Aí, por exemplo, tá vendo essa folha aqui? Do jeito que tá aqui, eu só vou introduzir aqui no creme. Mas se eu estivesse usando a outra técnica, que é a técnica que eu coloco uma fita floral aqui, eu faria o seguinte, eu pegaria um palito,
colocaria aqui e passaria a fita floral. Mas aqui eu não vou introduzir dentro do bolo, como vocês viram no início. Então, eu só coloco aqui assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui um verdinho agora. Porque verde é vida, né, gente? A gente precisa de um verdinho porque fica mais bonito. Dá uma personalidade e tal. Você pode dar uma caidinha assim na flor, ó. Ó que bacana. E tem flor ainda. Aqui ainda não tá, aqui não tá cheio ainda. Outra dúvida que as pessoas têm é: bolo de criança usa flor? Usa, gente. Depende muito do tema. Bolo masculino, às vezes, sabe? Existem várias e várias formas de você usar as flores. Você pode fazer desde flores, bolo de casamento, bolo de aniversário. Eu tenho muitos bolos com flores no meu feed. Todas as ocasiões que você imaginar. Aqui, ó, pra você dar essa caidinha. Aí você vem aqui, ó, coloca assim, ó. Que aí ele dá essa caidinha. Ele precisa depois ir pra geladeira pra endurecer, tá? Só transporta esse bolo gelado. Vou colocar mais. Já tá acabando aqui. Enquanto isso, eu vou lendo outra pergunta aqui. É possível aplicar no bolo apenas as pétalas? Como faz para durar? Então, é possível e fica muito bonito. Normalmente se faz com as flores comestíveis ou então as mini rosa, tá? E aí você coloca no bolo inteiro. Como é que vai conservar isso? Você só vai levar ele para ficar exposto perto da hora, tá? Assim, mas ela vai durar ali 4 horas. Não dá para ficar tipo 12 horas. Aí nesse caso não, porque a flor, a pétala, como ela já tá sem a flor ali completinha, já não tá juntinha, ela vai oxidar mais rápido, tá? Mas ela dura, uma festa de 4 horas ela dura, fica lindo. Eu conheço uma boleira, confeiteira aqui de São Paulo que ela faz e que eu acho a coisa mais linda do mundo. Aí você vai colocando e aí onde não tiver assentado, depois você tira, tá? Isso, aqui tá quase acabando. Eu tô quase aqui, eu só vou dar os retoques para ver onde é que tem mais, onde é que tem menos. Vou ajustando, o creme ainda tá... Você tem que fazer agora, que o creme ainda tá mole. Aí você vai... E aqui é só criatividade, é muito intuitivo. Eu comprei a quantidade certinha de flores. Para quem quer saber, eu usei 2 maços de astromélias. Quanto eu gastei? Eu gastei aqui R$36, que é praticamente o que eu cobro do cliente. Só se ele quiser uma flor muito especial, tipo se ele quiser uma orquídea, né? Que nessa época ela tá cara. Mas com R$35. Ah, ele ficou fantástico. Gente, olha, não esquece. Você não pode ver o fundo do arranjo aqui. Pensa que aqui é um arranjo, então você tem que colocar. Sibeli, minha flor acabou. O que é que eu faço? Verde. Vai colocando verde. Vai colocando verde. Onde você quiser aqui, você pode botar um verdinho, tá? E aí você vai tampando os buracos. Aí às vezes você coloca essa parte aqui da flor, ó. Tá vendo? Esse botãozinho, não sei se você consegue ver aqui. Eu coloco aqui. Eu gosto quando ele cai um pouquinho assim do arranjo, ó. Tá vendo? Acho que fica bem bacana. Deixa eu achar outro botão aqui. E aí você vai colocando. Sibeli, naquela hora tava fácil de tirar o buquê. E agora? Não vai ter dificuldade nenhuma, gente. Ela vai vir aqui provavelmente com a espátula de bolo e vai por aqui e vai tirar, tá? Vai ser bem tranquilo pro nosso cliente. Ó. Aqui ainda falta uma flor aqui no meio, né? Ó. Tem que tomar cuidado para ela não ficar muito alta. Aqui onde a gente vê buraquinho, a gente vai tampando. Vou responder mais uma pergunta, vamos lá? Ah, quais flores combinam com festa de casamento? As flores do bolo precisam
as flores do bolo, elas precisam combinar com a ornamentação do casamento. Se você vai fazer um bolo de casamento e o casamento é grande, você precisa conversar com a florista. Depois que você conversa com a florista, que você tem um entendimento com ela, é aí que você vai ver, tá? Normalmente as noivas, como eu falei lá atrás, gostam de flores mais especiais, que são orquídeas, que são as peômias, peômias, que são os lisiantros, que são os copos de leite. Lembrando que copo de leite não dá para colocar aqui, tá? Mas é isso, tem que combinar com a ornamentação. Claro que tem aquelas noivas que são mais contemporâneas e vão casar na praia, que elas usam também suculentas, tá? Eu espero que você tenha gostado. Que bom que você está aqui comigo. Encaminha essa live, essa gravação para outras pessoas que gostam de bolo florido. Eu vou limpar aqui o bolo. Eu vou ensinar para você aqui como limpar, tá? Porque todo mundo tem essa dúvida, principalmente em bolo preto, né? Como é que faz? Você coloca aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ele é melhor limpar quando ele está gelado. Mas olha como essa técnica é legal. Você pega a sua espátula, você coloca aqui um Perfex, sei lá como é o nome desse pano. E aí você vai. Ó. Consegue ver que já tá limpando? Ó, faz isso assim. E aí vem. Quando tiver álcool de cereal, quando tiver brilho, você usa álcool de cereal. Peraí que eu fiz. Gente, eu tenho várias decorações aqui no canal. Se vocês quiserem ver, tá? É só dar uma passeadinha aí, maratonar o canal, que tem muitas decorações bacanas. Então é isso. Eu quero te dar uma outra informação. Para esse tipo de bolo, você precisa ter um cake board de no mínimo 6 milímetros. Esse aqui é de 9 milímetros, tá? Por quê? Porque ele é um bolo pesado. Esse bolo aqui, ele deve estar pesando uns 3,2 kg, tá? Então, fica atenta com isso. A caixa, se ela não for grande, se ela não for alta, você pode colocar ela dentro de uma caixa, pode colocar ele dentro de uma caixa grande, aí depois você vem com um saco de celofane assim, amarra e fica muito bonito. Para transportar esse bolo, ele precisa estar gelado. Eu vou pegar esse bolo agora, eu vou levar ele para a geladeira, eu vou deixar ele gelar por pelo menos 20 minutos. Depois eu tiro uma foto muito bonita e mando para o meu cliente dizendo que o bolo está pronto e feliz esperando por ele. Tá, gente? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí na sua vida de confeiteira, de boleira, e conte comigo sempre. Um abraço.